E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou o Rony Lacerda da Especial Orquídeas. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar para vocês como eu consegui o êxito no cultivo dessas orquídeas aqui, que é um Dendrobium agregato, mais conhecido também como Dendrobium Lindley. E detalhe, gente, essa planta já tem mais de 6 anos que eu cultivo. Para uma planta chegar num formato desse, tem que ter uma coisa: paciência. Isso aqui não é da noite para o dia, tá? Então, para vocês saberem que as orquídeas precisam ter dedicação, paciência e conhecimento. Por que eu falo isso, gente? Vou mostrar para vocês aqui uma planta adulta. Elas são vendidas em feiras nesse formato. Claro que pode ter plantas grandes também sendo vendidas em feira, mas o padrão é esse, uma planta que dá flor nesse formato e que você vai mudando de vaso no decorrer do tempo, quando ela for aumentando aqui o seu número de pseudobulbos. E os vasinhos de barro é estético, isso aqui é decorativo, né? Vai da preferência de cada um. Vai da preferência de cada um. O louro tá gritando muito aqui, gente, não repara não. Então, se vocês querem aprender de fato como cultivar plantas, deixá-las nesse formato maravilhoso que vocês estão vendo aqui, assistam esse vídeo um pouquinho que eu vou dar algumas dicas. Lembrando que tudo que é de bom de cultivo de orquídeas vai estar no nosso método VFC, onde você pode se inscrever e lá você vai aprender tudo sobre o cultivo das orquídeas. Orquídeas que existem vários gêneros e espécies também. E lá vocês vão aprender bastante. Então se inscreva, o link vai estar abaixo na descrição para você se inscrever e ter em primeira mão aí tudo sobre o lançamento desse curso de orquídeas. Então vamos lá na prática aqui, vou falar um pouquinho das dicas para vocês. Não se esqueça de se inscrever também no canal no YouTube, dá um like, compartilhe no Mundo Orquidófilo e ative o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos da Especial Orquídeas. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, que lá estamos dando bons conteúdos para vocês aí. Então vamos virar aí, que eu vou falar um pouquinho para vocês como eu consegui o êxito no cultivo dessas plantas, que é o Dendrobium agregato ou Dendrobium Lindley. Fascinante, fantástico. É isso aí. Que você pode cultivar em vasos nesse formato, como você pode cultivar também em troncos, gente. Então vamos lá. E só para reforçar aqui, pessoal, eu quero falar para vocês que mudanças é sempre válido, porque a mudança ela leva você ao novo, né? Se for uma mudança que a planta está regredindo, você automaticamente vai pensar o que você tem que fazer, se vai voltar pelo sistema que você estava usando anteriormente ou se vai tentar melhorar ainda mais. Eu falo isso por quê? Porque eu fiz diversas mudanças no cultivo dessas plantas, né? E até mostro para vocês florações antigas desse mesmo vaso aqui de orquídeas. Ele deu menos flor no ano passado. Ele estava em outro local. Esse ano eu mudei de lugar, passei para um lugar de uma luz um pouco mais forte, um local de mais luminosidade. E, portanto, ela veio com mais flores. Então, a luminosidade é um ponto muito forte para o cultivo das orquídeas, tá? Então, eu vou deixar a imagem aí para vocês verem como ela deu flor o ano passado, esse mesmo vaso, e esse ano agora. Então, gente, para esclarecer para vocês sobre o cultivo das orquídeas, eu preciso fazer essa observação. Em vários vídeos onde eu falei de plantas que ficam em locais escuros, eu não me lembro mais quais que foram, fica difícil também da gente conseguir, porque às vezes nem sempre o título desse vídeo é aquela parte que passou, onde eu fiz essa observação, então às vezes fica difícil da gente achar. Mas quem acompanha o canal já deve ter assistido vídeos onde eu falo que já passei momentos ali com plantas que eu perdi por conta de deixar em locais escuros.
E os dendróbios agregatos, esses mesmos aqui, eu adquiri há muitos anos atrás. E no início eu não tinha tanto conhecimento com as plantas, ou muito pouco, né? E portanto eu ficava naquela batalha com as plantas. E eu me lembro que um certo dia, eu sempre vendo elas ali com os vegetais bonitos, como vocês estão vendo, eu me lembro que um dia eu cheguei, elas estavam em um local muito escuro, eu passei a mão por cima assim, ó, das plantas, no vegetal, nas folhas, e as folhas todas caíram. Portanto, aquela planta ali, a partir daquele dia, me deu o sinal de que eu tinha que ter muito cuidado com elas, senão eu ia tomar muito prejuízo, pois eu sempre vendi as orquídeas. Eu iniciei vendendo, com o tempo a gente foi se apaixonando com as orquídeas e criou aquele gosto de cultivá-las. Até porque também eu tinha que cultivar para poder levar essas plantas para vocês até as feiras. Então eu aprendi, gente, muito perdendo orquídeas, infelizmente. É uma coisa que acontece com todas as pessoas que estão iniciando no meio orquidófilo. E não só com as orquídeas, mas suculenta e outras mais. As pessoas perdem muitas plantas porque não têm aquele conhecimento, não sabem lidar com elas. E os pilares principais é luminosidade, rega, ambiente, né? Adubo é um componente muito forte também que ajuda no cultivo das orquídeas, mas quando você está iniciando, você tem que saber desses pilares para não acontecer o mesmo que aconteceu comigo. E naquela bagunça ali de não saber, eu fui perdendo plantas. Nesse dia eu fiquei muito chateado porque eu perdi muitas orquídeas que estavam super entoceradas, com vegetais lindos, e eu passei a mão e caiu tudo, né? Então eu vi que naquele dia eu tinha que aprender, eu tinha que estudar, eu tinha que conhecer mais para poder não tomar prejuízo e também, primeiramente, lidar com a planta de forma correta para não perder elas. E com o tempo eu fui evoluindo, fui aprendendo, fui fazendo mudanças, às vezes regava as orquídeas todos os dias, aí via que estava errado, via que não estava funcionando, não estava evoluindo, passava a regar menos. Não que regar todos os dias seja errado, porque tem pessoas que regam suas orquídeas todos os dias, mas depende da forma, no formato que você rega. Então pode dar certo sim, eu já vi esse vídeo falando sobre isso também. Então, gente, como que eu consegui o êxito? Infelizmente, falando com vocês aqui mais uma vez, foi perdendo as orquídeas, passando situações desagradáveis como essa que eu passei. E depois que eu trilhei o caminho ali de perguntar, de ser curioso, de chegar nos produtores, as pessoas que me vendem as orquídeas e perguntar como eles cultivam, assistir mais conteúdos, ler conteúdo sobre o assunto, eu fui desenvolvendo. E é claro que a prática, nada melhor do que a prática. A prática que manda, gente. É claro que você tem que ter o conhecimento sim, em livros é muito importante, e as pessoas que dão dicas, independente de ser presencial ou não, mas você tem que anotar tudo e praticar, porque na prática você vai ver que funciona e é aquele caminho. Então eu errei muito, eu apanhei, eu busquei, eu lutei, não desisti, como muitos de vocês aí que devem estar iniciando no meio orquidófilo, às vezes tem esse tipo de sentimento, e é o que eu cravo e falo, não desistam, porque é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você identificou. As orquídeas não são chatas, as orquídeas não são difíceis, eu não tenho sorte com as orquídeas, isso é tudo paradigma, não existe, gente. Então busquem o conhecimento aqui no canal, segue, dá sequência em tudo que eu falo, vídeo após vídeos, que vocês vão chegar a esse cultivo perfeito. Então eu aqui, no meu tipo de clima que eu tenho, no meu ambiente, eu percebi que eu precisava regar essas orquídeas de 2 a 3 vezes por semana, e as de troncos, as vandas, regá-las todos os dias. Meu espaço é pequeno, às vezes as plantas são misturadas, mas tem um jeitinho que pode acontecer com você que tem seu pequeno orquidário. Aí vai falar, mas eu vou jogar aqui uma água nas de tronco e vai molhar as de vaso, vai cair um pouco. Não, gente, mas ali tem uma diferença. A diferença é que a orquídea vizinha, ela pode estar recebendo sim uma gotícula de água ali. A orquídea vizinha que eu falo é aquela que está no vaso, que tem que receber ali a rega de 2 a 3 vezes por semana. Não tem problema
ela ser molhada ali no vegetal quando você estiver regando as de tronquinhos. O que não pode é você encharcar o vaso todos os dias, assim como você encharca as de tronco. Então é a grande diferença. Então não tem problema respingar nas vizinhas. O importante é que você crave isso. As de vaso, regue de 2 a 3 vezes por semana, de acordo com a sua região, e as de tronco todos os dias. As de vaso, gente, se você mora em uma região muito fria, muito úmida, montanhas, próxima à umidade, pode ser 2 vezes, né? Porque a própria umidade do ar vai se encarregar de cultivar a sua orquídea. Gente, eu percebi ao longo dos anos, cultivando as orquídeas também, que a adubação ela é uma transformação nas plantas. Essa transformação, como que funciona? Crescimento, desenvolvimento, vindo brotos novos, raízes, né? Plantas com vegetais bonitos e florações cada vez melhores. Melhores que eu falo por conta de brilho, por conta de ser vistosas, por conta de pode vir até com mais flores. Pode acontecer de vir menos flores? Pode também. Mas o importante é que a floração venha bonita, para vocês admirar a beleza das plantas, independente da quantidade de flor. Mas eu aprendi aqui e passo para vocês que eu aprendi com essa planta que já tem mais de 6 anos que eu cultivo. Então, se eu tenho esse resultado, gente, é porque eu aprendi a lidar com a planta, mesmo apanhando com ela no início. Como eu disse, algumas eu perdi, né? Outras eu vendi e separei algumas para eu cultivar aqui. Então, não deixe que isso aconteça com você. Se você tem aqui no YouTube informações como esta, para evitar você perder, é só você se dedicar um pouquinho assistindo os nossos vídeos, acompanhando aqui e pegando as informações para você ter o conhecimento, e sendo assim você vai evitar de perder suas plantas como eu perdi no passado. Tá joia? Então é isso, é uma dica legal. O cultivo não é difícil, a gente tem que entender as plantas, tem que ter sensibilidade, tem que ter cuidado, observação demais e saber que se você consegue manter os pilares, você consegue manter um bom cultivo, e o resto, o que vem depois, é complemento bom. Que, por exemplo, o adubo, complemento que vai ajudar a sua planta a dar um boom. Então eu percebi que o adubo é fascinante, fantástico. Você consegue cultivar orquídea sem adubo, consegue, e ter bons resultados. Mas aí, para quem está iniciando também, é uma dificuldade, porque você vai ter que coletar muita informação. E é isso, gente. Eu citei também no início do vídeo sobre pulgões, eu não sei se foi no Reels do Insta que eu comentei, mas essas plantas, gente, os botões delas estavam com alguns pulgões. Então, observação aí, ó. O que eu fiz? Fui lá, porque o pulgão ele fica sugando a seiva, porque no botão da orquídea tem ali a seivazinha adocicada, o pulgão vai lá, fica sugando aquilo, e no que ele suga, ele atrapalha o botão da orquídea a desenvolver. Então, através da observação, você percebe, vai lá e corrige com fungicidas caseiros que eu utilizei aqui, que foi no caso, deixa eu lembrar, porque eu faço vários, gente, eu gosto de ficar testando, porque isso preenche o meu conhecimento, fortalece ele a cada dia mais, e o que me fortalece eu passo para vocês aqui. Então deixa eu lembrar aqui qual foi que eu usei. Tá, lembrei. Eu coloquei em 1 litro d'água 1 colher de sopa do vinagre de maçã, 1 colher de sopa do detergente amarelo, pode ser o de coco também, pode ser sabão de coco barra, que é até melhor, mais concentrado. Misture. E lembrando que se for sabão de coco de barra, você coloca ali 30 gramas, tá? Então, gente, você mistura tudo isso em 1 litro d'água e borrifa ali naqueles pulgõezinhos que você está vendo nos botões, nas hastes florais, você elimina eles. Depois, no outro dia, ou horas depois que tiver matado, você vai lá e joga uma aguinha, limpa, lava, né? Para evitar que a flor abra com os restos mortais desses insetos. Então, gente, é isso. Apareceu os pulgões também, porque no cultivo isso pode acontecer cochonilhas, porque isso vem de plantas que às vezes você adquire em outros lugares e traz para dentro do seu orquidário. Então, devemos saber que o combate das pragas é uma coisa que, como diz o meu amigo Dimitri, lá de Sampa,
Se você gosta de orquídeas, gosta de plantas, você tem que saber que você vai ter que pegar, que você vai ter que mexer com esse tipo de bicho, com inseto. Então, praticamente faz parte do seu show aí, que gosta de planta. Então, não vamos falar que isso é uma tragédia. Você tem que saber conviver com isso. E o importante é que você é inteligente, você consegue, seguindo os passos aqui nos nossos vídeos, e você vai ter sucesso no cultivo das suas orquídeas aí. Então, espero ter esclarecido, anotem tudo que é legal, porque no final, gente, você tendo um caderno cheio de anotações, você vai colher só boas informações. Quando você tiver dúvida, vai lá e olha para você tirar suas dúvidas. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo da Especial Orquídeas. Até!